Xaloberã. Oluô, guiri, guiri, lodê. Ô, guiri, guiri, lodê. Ô, aniborodé. O que o dará xaloberã. Oluô, guiri, guiri, lodê. Guiri, guiri, lodê. O aniborodé. O que o dará xaloberã. Boa noite. Boa noite a todos. Quero me dirigir respeitosamente aos meus irmãos de religião, das diversas religiões de matriz africana, do candomblé de Queto, de candomblé de Angola, candomblé Jeje, Ijexá, aos irmãos da Umbanda, da Mina Nagô, Tambor de Minas, Babassuê, Xambá, Toré, todas as diversas formas de manifestações e de culto afro-brasileiro, bem como também aos irmãos que são de outras religiões, aos pesquisadores que se interessam pelo nosso trabalho, aqui onde nós estamos divulgando a nossa tradição. Eu sou o Babalorixá Odé Olufoni, eu sou o fundador do templo Ilê Axé e Biolufoni, que fica aqui em Macapá. Fica aqui no bairro do Congós, na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, na confluência do meridiano de Greenwich com a linha do Equador, é o ponto zero do planeta Terra, altitude zero, latitude zero, nós estamos na encruzilhada do planeta. E é com muita satisfação, com muita alegria no coração, que eu venho fazer essa live para estar me comunicando, para estar divulgando o nosso trabalho, o trabalho da nossa comunidade, para estar divulgando o candomblé como um todo, defendendo o candomblé e também para socializar o pouquinho de conhecimento que a gente tem sobre as divindades. Hoje, como é dia de Corpus Christi, no calendário gregoriano que nós seguimos, que é o calendário cristão, hoje é o dia de Corpus Christi. Todo o tempo, o dia de Corpus Christi cai numa quinta-feira. Então, pelo sincretismo religioso entre a religião católica e a tradição de orixá, o candomblé afro-brasileiro, ocorre uma associação. Associa-se a Eucaristia Católica, que é celebrada hoje, a Orixá Odé, a divindade da caça, o provedor de alimentos. Então fica aí uma pequena semelhança, eu diria assim, porque a hóstia, a Eucaristia cristã, ela é o símbolo da carne, do corpo de Cristo. Mas ela é um alimento para a alma, ela é oferecida, ofertada, não para matar a fome física, como acontece nas religiões afro-brasileiras. O herã, a carne, resultado da caça, cujo patrono, cujo responsável é o Orixá Odé, também tem a intenção de alimentar. Só que nesse caso não só a alma, também o corpo, a fome biológica. Então existe essa semelhança entre as duas tradições, entre as duas leituras, a leitura do significado da Eucaristia e o significado
do Herã, do meu pai Odé. Aí fizeram esse sincretismo. Em Salvador, em outras cidades, no dia de hoje, o dia de Corpus Christi, terreiros de candomblés celebram missa, chamam padres para dentro do terreiro para celebrar a missa e vão participar vestido com as roupas ritualísticas africanas nas procissões de Corpus Christi e levam para as procissões símbolos do Orixá Odé, levam para a missa, vão assistir missa nas igrejas, levando os símbolos. Enfim, é uma mistura que a gente respeita, naturalmente, e isso vem de muito tempo, desde quando foi fundado o candomblé, e persiste até os dias de hoje. Embora a gente saiba que o sincretismo, que tanto ajudou os nossos antepassados, no sentido de maquiar, vamos dizer assim, os cultos, né, a verdadeira intenção dos cultos que eles cultuavam escondido de uma forma secreta as divindades africanas, mas isso era, como a gente costuma falar, era no cutitó, né, era no segredo. E quando os senhores vinham observar, e até os que cuidavam lá da segurança e tal, eles apresentavam símbolos católicos, como se eles estivessem cultuando deuses santos católicos. E isso foi bom para eles, que eles conseguiram manter, reestruturar, eles conseguiram reterritorializar, ressignificar o que eles faziam na África, né? Em solo brasileiro, embaixo do açoite, do chicote dos senhores. E o sincretismo nos ajudou muito nessa questão, dessa forma. Só que sabemos que hoje em dia, com a liberdade de culto assegurada na Constituição de 88, nós não precisamos mais de sincretismo. Nós não precisamos mais cultuar Odé dizendo que estamos cultuando a Eucaristia. Não há mais necessidade disso. Embora a gente respeite, repetindo, embora a gente respeite quem faça isso, e é legítimo também, né, quem deseja, quem tem fé em Jesus, quem tem fé no Cristo, quem tem fé em divindade católica, isso é muito forte em muitas cidades do Brasil, mas o pensamento atual dos sacerdotes como eu, que tentamos nos aproximar ao máximo do ensinamento ancestral africano, procuramos fazer nossas ritualísticas, nossos trabalhos pautado na filosofia africana, inclusive nossa forma de ver o mundo, de nos relacionarmos com a natureza, com o sagrado. Então, é muito peculiar. Então, não há mais necessidade de racismo. Desculpa, não há mais necessidade de sincretismo. O racismo, foi bem colocada essa palavra. O racismo, ele acontece, né, até hoje. Nós tivemos aí recentemente um evento aqui em Macapá, onde nós expressamos nossa revolta, e nós fizemos um ato interreligioso com o padre da Igreja Católica, o padre Paulo, e pessoas do movimento negro e tal. Então, mas isso aí, lá na frente a gente pontua. Voltando aqui para o Odioerã. Então, a palavra Odio é dia na língua iorubá, e a palavra Herã é a carne. Então, hoje é o dia do Herã. Nós aqui do Axé Fonim, e também da casa do meu pai, a Garonile, lá em Belém, do pai Valmir, bênção, meu pai. Eu sei que o senhor está conectado com a gente, isso nos honra muito, porque tudo que eu vou falar aqui eu aprendi com o senhor. Sua bênção. E bênção também dos meus outros irmãos daí de Belém, de todos que estão nos assistindo. Essa questão em função do dia, do dia de Corpus Christi, ficou instituído, né,
que também nós celebramos o Orixá Odé. Já expliquei o motivo, que é a aproximação do significado da Eucaristia com o alimento que Odé nos traz. Mas aí a gente vai aproveitar e aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento na questão dessa divindade, né? As virtudes de Pai Odé, né? O que é que ele cura na nossa vida, por que a gente precisa tanto dele, por que ele é tão representativo, por que o culto de Odé é tão forte no Brasil todo. A maioria das casas, as mais velhas, onde tudo começou, os candomblés mais antigos, tem espaço para o culto a essa divindade, mesmo que elas não sejam, né, dedicadas totalmente à divindade, ao Orixá Odé, também conhecido por Oxóssi. Esse culto é muito forte. Aí tem um fato histórico que eu apurei, que nos últimos 100 anos de tráfico de escravos, nesses últimos 100 anos, a grande maioria dos negros trazidos de África para serem escravizados no Brasil vieram da região onde se fala a língua Yorubá, onde fica hoje a Nigéria. Então vieram muitos negros para cá que falavam a língua a língua Yorubá. E trouxeram essa cultura. A maioria, o culto a Odé nessas regiões era muito forte. Então eles trouxeram esse culto e aqui no Brasil ele foi ressignificado, reestruturado. E hoje o culto à divindade Odé é muito forte e muito importante. Então, esse fato histórico explica isso. No entanto, a gente observa que hoje em África, o culto a Odé, os altares, as representações, os símbolos, eles são rústicos, rudimentares. Inclusive a roupagem, né, a roupa da divindade, como ele se apresenta em público, são roupas bastante rústicas. Eu não sei se o Pai Nidei tem aí uma imagem para a gente ver, a gente mostrar. E que a divindade se veste com pele de animais, as indumentárias são feitas com restos de animais, com ossos, com chifres. Muitos carregam pendurado a cabeça do animal. Então é uma vestimenta bastante rudimentar, bastante rústica, que é diferente de como ocorre hoje na diáspora. Esse material, que são restos de animais caçados, que pode ter até o significado de um troféu, vamos dizer assim, eles são colocados aqui no Brasil nos assentamentos. Nos assentamentos de Odé tem lá instrumentos confeccionados com peles, com pelo, com chifres, mas a divindade paramentada se apresenta no barracão nos dias de festa, nas celebrações, como hoje aconteceria se não fosse dessa Covid. Ele vem vestido de uma forma diferente, como eu estava explicando lá de África. Hoje Odé aparece vestido com tecidos de luxo, né, paramentos confeccionados em metal, metal prateado. Alguns ainda têm algum adorno, algum acabamento feito com pele de animais. Vocês estão vendo aí, esse Orixá Odé aí é o Odé Fonim, tá aqui, o dono do meu Ori. Isso foi ano passado. Então, vemos a diferença na forma de culto, na forma de apresentar o visual, né? O que se apresenta para o público é totalmente diferente. No entanto, a essência do culto, né, os elementos rito-litúrgicos são os mesmos.
Isso foi muito bem preservado, isso foi muito bem mantido. E nos dias de hoje nós temos os altares aqui nos templos brasileiros, não tão rudimentares, não com a presença tão marcante de restos de animais, mas eu vou falar mais na frente como é que se constrói um ojubó, como é que se assenta o orixá Odé, os elementos que ele necessários para trazer essa energia dessa divindade. Então, muito diferente do que se fazia ou do que se faz ainda em África. O título da nossa live é As Virtudes de Odé em nossas vidas, o efeito dessas virtudes. Como é que a gente... Por que a gente tem tanta necessidade de cultuar essa divindade? O que é que ele traz para a nossa vida? De que forma que ele nos influencia? De que forma que nós podemos aproveitar essa energia maravilhosa, esse axé dessa divindade Odé? Então, o objetivo principal dessa live, dessa conversa, é exatamente esse. A gente está analisando as virtudes. O que são virtudes? São características próprias da divindade. Em que ele, nos aspectos humanos que ele influencia. Então, a gente pode estar analisando aqui no tempo mítico, passado, né? A gente pode imaginar como era a organização social dos grupos nas aldeias, né? Morando no meio da floresta, passando por problemas climáticos, problemas de doença, problemas de fome, principalmente fome, abastecimento, porque ficavam todos agrupados, não tinha nada para fazer, haja procriar. E a população ia crescendo muito, então o que que acontecia? Muita gente, pouco alimento. Alguém da aldeia precisava resolver isso. Então, o orixá Odé, o caçador, a tradução dessa palavra caçador, é exatamente isso. O membro que voluntariamente, olha só, a gente vai falando, já vão aparecendo virtudes. Se preocupava, a preocupação com o outro, com o bem-estar do outro, tá? Com o alimentar do outro, para matar a fome do outro. Tudo isso são virtudes da divindade Odé que explicam, né, por que ele tomava essas atitudes de sair voluntariamente, enfrentar, né, os perigos da floresta. A gente imagina que não era fácil, que muitas onças, muitas cobras, muitas tempestades, muitas adversidades, muitos perigos, mas ainda assim, esse orixá, esse caçador, ele se lançava, ele tomava a atitude de ir para a floresta, caçar, conseguir o alimento para matar a fome do outro. Então essa preocupação com o outro é peculiar dos Odés, né? No tempo mítico e hoje, no presente, nós, os Homo Odés, nós temos essa preocupação com o alimentar, dentro do princípio da comensalidade, né? De comer, de matar a fome. A fome, na filosofia africana, ela é uma das principais formas de morte. A morte simbólica, é a morte, não a morte física, né? Mas a morte que nos dias de hoje nós vemos aí, principalmente nos países africanos, no mundo todo tem fome, tem esse problema. Então, voltando lá para o tempo mítico, Odé, ou Oxóssi, se lançava na floresta e se arriscando simplesmente pelo fato de estar preocupado com o bem-estar do outro.
Mas isso também não acontecia de uma forma assim aleatória, de uma forma intempestiva, sem pensar. Ele super inteligente, olha aí, outra virtude, a inteligência. Ele super inteligente começou a analisar de que forma que ele poderia capturar, né, alimento, quanto mais, né, melhor, inclusive para acumular. Então, a gente já falou, chegou na virtude da inteligência, aí vem a estratégia, né? O Orixá Odé é estrategista. Os Omó Odé, nós herdamos dele essa virtude de planejar milimetricamente tudo que nós vamos fazer. A gente está no tempo mítico, mas já está fazendo uma ponte com a atualidade, né, uma hermenêutica, para a gente entender a herança que essa divindade nos deixou, né, essas virtudes, e que nós utilizamos no dia de hoje. Então, lá no passado, ele se preocupava em observar aonde era que a caça passava, que o animal passava, que comida que aquela caça comia. Ele ia via a árvore que estava dando fruto que aquela caça gostava. Ele traçava o caminho para chegar lá. Ele passava um dia, 2 dias, uma semana, quanto tempo fosse necessário dentro da floresta para conseguir capturar aquele animal. E pasmem, de uma forma sustentável. Se o animal tivesse grávido, grávida no caso, né? O Oxóssi deixava, não pegava. Se estivesse amamentando com filhotinho, também não. Então já vem esse princípio aí da sustentabilidade, né? Do cuidado com o que vai capturar para não extinguir, para garantir que aquela espécie se reproduzisse, quanto mais alimento seria disponibilizado. Então, todas essas virtudes que a gente está detectando, né, nessas questões que a gente está comentando aqui, a perspicácia, né? O orixá analisava, estudava o comportamento da caça, ele se preocupava com as questões climáticas, ele via o dia melhor para ir para lá e se utilizava do conhecimento da lua. E então tudo isso, essa perspicácia, esse planejamento que naquela altura o caçador já se utilizava, hoje em dia a gente herdou dele. Então Odé era observador, né? Desbravador, porque imaginem, naquela altura a dificuldade que era adentrar numa mata fechada, numa floresta fechada. Então ele precisava de todos esses cuidados. A percepção aguçada. Isso é interessante também, né? O caçador observar, perceber os movimentos da caça e de que forma que ele vai abordar para que sua flechada, sua emboscada seja certeira. Então isso requer muita habilidade, isso requer muita estratégia, muito planejamento, muito cuidado, porque ele não pode errar. Tem até o mito que fala que Oxóssi é o caçador de uma flecha só, né? Ele precisa ser eficaz, ele precisa acertar, ele não pode errar. E ele tem que ter muita agilidade e o pensamento rápido, o poder de decisão, decidir rapidamente para que ele tenha sucesso na sua caçada.
Então, tudo isso são virtudes de Orixá Odé, né, que ele se utiliza, ou se utilizava na hora da caçada, e que a gente, nos dias de hoje, como Omó Odé, o nosso arquétipo, né, a nossa formação psicológica, o que norteia as nossas atitudes, as nossas tendências, como é que nós fazemos, como é que nós nos aproximamos do outro, como é que nós olhamos o outro, por que nós nos preocupamos com o outro. Os odés, quer sejam sacerdotes ou na vida civil, eles sempre estão em lugar de destaque, eles sempre têm esse dom. Posso até falar em primeira pessoa, que eu também sou um Omó Odé. Nós temos o dom de nos aproximar do outro, de ter um olhar para o outro de forma a se sensibilizar com o problema do outro. Então isso está dentro de nós, isso é uma virtude que nós herdamos do Orixá Odé. A capacidade que nós temos, o carisma que nós temos para chamar as pessoas para perto da gente, de formar grupos, de formar comunidade, de nós nos tornarmos líderes. A história é cheia de líderes religiosos do candomblé brasileiro, devotos e iniciados, e Omó Odés, pessoas, templos comandado por pessoas de Odé, porque isso está no nosso caminho. O nosso Ori é um Ori que tem nobreza, é um Ori que tem realeza. Nós nascemos para comandar, nós temos o dom do comando. Então, tudo isso são virtudes herdadas da divindade. Eu observo que os odés iniciados nas comunidades, nos terreiros, sempre estarão se preparando para assumir o comando de sua própria comunidade. Ou seja, ele não fica em condição subalterna em comunidade alguma. Ele pode até assumir um cargo temporário, babá quequerê, babá efum, babá euê, babá não sei o quê, mas ele vai ter o dom, o nosso dom, para assumirmos a liderança. Então, todo cargo em condição subalterna dos Omó Odé, é temporário, porque ele vai ser conduzido pela própria virtude do orixá, determinação de Odé, dele vir a assumir a liderança. Ele vai formar a comunidade dele, o ebóé dele, e vai assumir a liderança. Isso na vida civil também. Geralmente os diretores nas empresas, os líderes em vários aspectos, nas comunidades de bairro, os líderes diretores de hospitais, empresas, enfim, na vida civil como um todo, a gente vê os odés em condição de destaque. A gente vê os odés comandando, liderando. A liderança é uma das virtudes que nós herdamos de nosso pai Odé. Então, o pensamento rápido, agora a gente já saiu do tempo mítico, está aqui na atualidade. Então, a gente tem um pensamento rápido, a perspicácia de pensar várias coisas ao mesmo tempo. Nós sempre temos um pensamento aqui, uma ação aqui, e um plano 2 para, no caso dessa ação, não dar certo. Então, isso é perspicácia, isso é inteligência. É muito interessante estudar isso. E a gente se encontra quando a gente vai analisar as virtudes. E a questão da progressão. Os odés, nós nunca estamos satisfeitos com o que nós sabemos. Nós sempre estamos buscando conhecimento.
aprimorando o nosso conhecimento, aprofundando o nosso conhecimento. Talvez isso explique, né, o fato da gente estar sempre em evidência, não é uma falsa modéstia minha, não. Mas isso é um fato que se observa, inclusive tem até trabalhos sobre isso, né, pesquisas, né, sobre, né, analisando o sucesso. Tudo que o Odé faz, ele tem sucesso. Qualquer aspecto, ele vai vencer, ele será um vencedor. Agora, entendendo que isso não vem de graça do Orum, né? O sucesso dos Odés, a conquista de estar em evidência, de adquirir até fama, de ser bem sucedido no aspecto financeiro, isso não vem de graça. Isso nós herdamos do nosso pai Odé. A virtude da coragem para levantar cedo e correr atrás. Ninguém fica dormindo até meio-dia, não. Ninguém acorda às 10 horas da manhã. A gente acorda cedo. Vai trabalhar, vai correr atrás, vai estudar para se aperfeiçoar, para aprofundar. Então, tudo isso são virtudes que nós herdamos do nosso pai Odé, né? E a gente, estudando isso, analisando isso, a gente vê que nós somos muito abençoados, né? Essa coragem que ele nos deu para a gente não se conformar com o pouco, não se conformar com a subalternidade, ficar obedecendo ordem. Não que isso seja desonra, não. Nós passamos por tudo isso, toda a história dos Odés começa por baixo, né? Não rejeita trabalho, de acordo com a sua condição e ele vai encarar qualquer trabalho, mas sempre com o foco. Olha aí, mais uma virtude, o foco. Sempre com o foco lá na frente de crescer, de prosperar, de melhorar, de sair da condição de subalterno para assumir a liderança, seja em que aspecto for. Então, muito interessante essas questões aí que a gente está colocando com relação à divindade que a gente está celebrando hoje, né? A divindade Odé. A gente vai falar um pouco dos símbolos dessa divindade. Então, nós temos aqui, esse símbolo aqui é o mais conhecido de todos. Na outra live de Oxum, eu falei o significado dos símbolos, né? O símbolo, ele é uma representação para um grupo, ele tem uma mensagem por trás dele, ele tem todo um significado, tem todo uma carga simbólica. Então o Ofá, ele é um instrumento de caça, ele é o arco e flecha, né, representação do arco e flecha, mas ele representa muita coisa. Ele representa o quê? A direção, ele representa o disparar na hora certa, resultado de toda a análise, de tudo que a gente está falando aqui, né? O sucesso da caçada vai depender da boa utilização deste símbolo. Então ele é muito importante. Todos nós conhecemos o Ofá de Odé. E em outras nações, inclusive na nação Banto, também eles utilizam, só que já tem outro nome, se eu não me engano é Odé Matá. Então esses símbolos, eles vieram de África e são utilizados até hoje, só que a gente vê inclusive alguns estilizados, por exemplo, com enfeites de pedaços de pele de animais, a gente vê
outros tipos de, com penas de animais, tá? Então ele sofre sofreu algumas influências, né? Mas a essência é a mesma. Inclusive isso aqui significa poder, né? Quem tem um arco e flecha, souber utilizar, ele vai vencer a morte, uma das principais formas de manifestação de morte, que é a fome. Um outro símbolo é aqui essa capanga. A capanga é uma bolsinha, geralmente feita de couro, aqui ela está de metal, né? Geralmente feita de couro, com a tampa, né? Onde o caçador coloca tudo aquilo que ele vai precisar durante a sua caçada. Ele pode passar uma semana, 2 semanas na floresta, ele pode ter dor de barriga, aí dentro da capanga dele tem um remedinho lá, um macerado de folha, ou uma seiva de alguma folha, um óleo vegetal, alguma coisa assim, que vai servir de remédio se ele tiver um problema. Ele coloca aqui dentro também o quê? O fumo. Às vezes ele é obrigado a acender um cigarrinho para espantar os mosquitos lá na floresta. Tá tudo aqui, dentro da capanga. Então a capanga, ela é hoje ela é um símbolo, né? Mas ela no passado, no tempo mítico, era onde o caçador levava aquilo que ele precisava para garantir seu bem-estar na floresta e também para proteger aquilo que ele precisava, proteger da chuva, né? Quando ele precisar entrar na água, a capanga dele fechadinha, o material dele lá dentro estava seguro. Então a capanga, até hoje, na indumentária do Orixá Odé, todos eles usam capanga, faz parte da indumentária. Aí temos aqui o iruqueré. Esse iruqueré, ele é feito com a crina do cavalo. Esse aqui é o que a divindade usa durante a sua apresentação. Tá? Ele tem esse formato, cabo de metal, aqui enfeitado com uma pele de animal e aqui a crina. E o símbolo disso, ele vai movimentando no sentido, pode ter vários significados, inclusive espantar, né? Assim como o Oiá faz, espantando os eguns, os espíritos malignos, Oxóssi também faz no barracão esse movimento aqui, e que significa isso. E esse outro iruqueré aqui, ele é sacerdotal, também feito da crina do cavalo, mas não é o orixá quem usa, é o sacerdote. Somos nós os sacerdotes que usamos. Ele tem toda uma simbologia também. Ele significa alto grau de envergadura sacerdotal, né? Só quem usa são os sacerdotes, os oiê, os oloiês. Significa também o poder, né? Significa o comando. Quem usa um instrumento desse, né? Um iruqueré desses, inclusive esse aqui todo bordadinho, com miçanga, todo enfeitadinho e tal, ele é o símbolo do sacerdócio, dos sacerdotes de Odé. Também é utilizado no culto de outras divindades, de Oiá até de Obatalá. Nós temos, ele também é utilizado bastante em outros cultos de outras divindades. No entanto, ele é dos Omodés. Aqui tem um arô, né, que é um chifre que é resultado, a simbologia dele, de uma caça exitosa. Teve sucesso na caçada, matou o animal e aí vai usar esse adorno como símbolo, né, do poder, da conquista e tudo mais. Então, ainda existem outros símbolos, mas esses símbolos eles não são tão utilizados no Brasil. Por isso que eu não trouxe ele aqui, porque eu quero explicar o seguinte. Esse meu trabalho de estar falando, mostrando meus conhecimentos,
é no sentido de divulgar e de fortalecer o candomblé, o afro-brasileiro, não desrespeitando nem menosprezando a forma como os orixás são cultuados em África e até no Brasil, já em outras religiões, com outras denominações, mas que são também afrodescendentes. Eu quero ser eu quero que vocês me vejam como um guardião, tá, do candomblé como ele foi inventado, como ele foi instituído. É fato que nós temos hoje, com a facilidade de comunicação, nós temos facilidade de ver tudo que acontece lá em África pelo telefone, no computador. Há muitos africanos no Brasil, muitos brasileiros vão e voltam para a África, vão se iniciar em orixá A, B, C, aí identifica a forma de culto lá e vem comparar com o que a gente faz aqui, e aí quer desqualificar, quer dizer que está errado. Eu dei o exemplo, né, dos altares rústicos em África, da divindade do orixá Odé, e dos altares belíssimos, bem construídos, bem iluminados, higienizados, com símbolos feitos em material não tão rústico, material que, além de ter o poder, o simbolismo, né, do que ele representa, ele também é decorativo. Isso aqui é muito bonito, um iruqueré desse é muito bonito. Esse material que é construído, esses símbolos, também é muito bonito. O fato dele não ser rústico não tira dele o valor que ele tem. Tá? Respeitamos, repetindo, né, quem trabalha, quem quiser trocar a forma de culto, muita gente está acontecendo isso. Por isso que eu estou dizendo que eu sou um guardião do candomblé. Eu quero defender o candomblé como ele foi instituído. Que não tem nada de errado e vem dando muito certo. Tá? Então, com todo respeito aos que querem praticar de outra forma, vão buscar conhecimento lá do outro lado do oceano, respeitamos, mas a gente quer preservar a forma que vem dando certo, que vem surtindo um efeito bom, que vem trazendo. O candomblé trouxe e vem trazendo e vai trazer muita prosperidade, muito crescimento espiritual, intelectual, muito crescimento pessoal, muito crescimento coletivo. Então o candomblé é uma religião que trouxe para a vida de muitas pessoas, inclusive eu sou testemunha disso para a minha vida. Muito crescimento, muito conhecimento, muita elevação. Então eu não quero mudar. Não quero migrar para outra religião ou para outra forma de culto. Eu quero cultuar o candomblé de Queto, onde eu nasci. Os meus filhos que eu inicio e depois os transformo em sacerdote, é a partir desse ensinamento que foi bom para mim, que é bom para mim e que será bom para eles também. Não temos por que mudar e nem nos sentirmos inferiorizados. Não somos piores de que ninguém. Eu quando faço comparações, eu sempre enalteço a nossa forma de culto. Aí a gente vai falar, já falamos dos símbolos, falar um pouco das folhas de paiodé. Deixa eu ver se eu... Tem muitas folhas que a gente utiliza no culto, embora o candomblé urbano, nós que temos o terreiro na cidade, a gente tem dificuldade de acessar determinadas folhas, como a folha do abacateiro, uma folha de odé, a folha da cana. Ah, pai Marco, como é que vai fazer um banho com folha de cana? Pegamos só o broto,
aquela folhinha ainda molinha, o milho, a folha do milho, também pegamos só o broto, aí tem a folha, essa a gente, aqui no norte a gente só consegue ela desidratada, a folha de louro, a folha de louro é muito utilizada em banhos, defumações, a gente precisa inclusive cultivar o louro para que a gente consiga ele fresquinho, sem ser desidratado. A samambaia é uma folha de odé. Então tem muitas plantas que pertencem a essa divindade, que traz a energia da divindade, que facilita o acesso, a aproximação da gente com essa divindade para a gente captar as virtudes de Odé. As virtudes de Odé, a gente recebeu um consulente no barracão para consultar, ele pode estar com um problema de estresse, ele pode estar estressado, ele pode estar com dificuldade de se concentrar, de ter foco. E aí a gente vai fazer banho com essas folhas, com essas ervas de Odé. Preparar o banho, rezando para as folhas, botar o banho na frente do assentamento de Odé, de um dia para o outro, do dia seguinte, bem cedinho, rezando para Odé, vamos dar o banho no cliente, ou no filho de santo, qualquer pessoa que precise dessas virtudes que eu acabou de falando aqui. E vai dessa forma ajudar as pessoas. Também a gente tem as oferendas, né? O material que a gente utiliza para fazer as comidas votivas, né? As comidas que vão ser ofertadas, depositadas na frente do assentamento da divindade, ou levado para a natureza, onde a divindade atua. E onde é que Odé atua? Na floresta. Nós podemos pegar alimentos, comidas votivas, prepará-las com amor, como o milho, né, o milho amarelo, o pessoal chama milho de galinha, que pode ser cozido, pode ser torrado. O feijão fradinho também pode ser cozido, pode ser torrado. O milho em espiga, né, pedaços de carne de animais caçados podem ser preparados, assado na brasa, temperado, regado com dendê e levado como oferenda para a divindade Odé. Todas essas formas de culto, com elas a gente obtém, né, essas virtudes que nos tão necessárias para que a gente possa ter sucesso na vida, para que a gente possa ter saúde, para que a gente possa ter realeza, para que a gente possa ter o dom do comando, o dom da liderança, como liderar, porque isso tudo depende de conhecimento, de vivência, de respeito. Então, Odé traz tudo isso para a nossa vida, através desses alimentos, através dessas oferendas, dessas folhas. Tem muito mais folhas, desses símbolos que eu mostrei aqui. E a iniciação, também como forma de fazer aquele indivíduo morrer para a condição profana e renascer, ser consagrado, ter seu ori consagrado para a nova condução de neófito, de elegum, e transformando ele num homó Odé para que ele, né, renasça com toda essa energia, com toda essa vitalidade, e ele possa ter sucesso na vida. Bem, eu prometi que eu não ia fazer lives muito longas, porque uma live de 1 hora, 2 horas, depois ela fica lá no Facebook, as pessoas não, fica difícil das pessoas acessarem, né, assistirem e encontrar em todo aquele tamanho de vídeo o que lhe interessa, né, o ensinamento que lhe interessa. Então a gente vai fazer essa live mais curta, eu tinha prometido isso, já está aqui os técnicos aqui me chamando a atenção, que estou falando muito. Então ficam esses ensinamentos,
ficam essas propostas, né? essas dicas, vamos dizer assim, para que as pessoas aproveitem, para que de alguma forma procurem sacerdotes, sacerdotisas, e tem muitos. Como eu falei no início, o culto de Odé é um culto muito difundido. Em todos os terreiros, a maioria dos terreiros tem culto para Odé, ou Oxóssi, como queira. Então, aqueles que precisam dessas virtudes, né, para ter coragem, para trabalhar, para lutar, para vencer e para mostrar seu troféu. Uma questão interessante no arquétipo dos Odés é isso, é conquistar e depois divulgar, mostrar. Né? Isso massageia o ego, isso nos impulsiona, isso nos faz querer mais e mais e mais e mais, a não nos conformar com o que temos e continuar lutando para vencer. Eu peço desculpa se eu falei alguma coisa que não agradou a alguém, porque o conhecimento religioso ele é polissêmico, né? A minha verdade pode não ser a verdade daqueles que estão me ouvindo, ou que ainda vão me ouvir, mas é isso mesmo, é legítimo, porque a diversidade é muito grande e a forma como eu penso, como eu trabalho, como eu cultuo, é baseado na minha vivência, nos ensinamentos que tive e tenho do meu pai, do meu orientador, Babá Garonile, que mora em Belém do Pará, e tudo o que eu já vivi nesses 27, quase 28 anos de sacerdócio. Então, a gente vai ficar por aqui, agradecer a audiência de todos, aqueles que nos prestigiaram, se conectando, e em breve voltaremos com uma outra temática. Olorumo do Pue, Axé. Acabou, finalmente. Loberã, Oluô, guiri, guiri, lodê, guiri, guiri, lodê, o aniborodé, o que o dará xaloberã. Oluô, guiri, guiri, lodê, o guiri, guiri, lodê, o aniborodé, o que o dará xaloberã. Oluô, guiri, guiri, lodê, o guiri,